Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos. Obrigado pela sua conexão. Obrigada também pelos convidados, pela disponibilidade. Deus seja muito louvado, né, por também se conectarem. Estão bem distantes da gente, mas que a internet, né, a conexão aí nos aproxima e que bom, né, que nós podemos contar aí com a tecnologia. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus ele possa iluminar a nossa mente, nosso coração, os ouvidos daqueles que escutam e também a mente daqueles que vão conduzir, para que todos nós estejamos abertos àquilo que nós vamos partilhar, trocar experiências, que seja tudo conforme a vontade de Deus para o nosso autoconhecimento, para o nosso amadurecimento como pessoa, como alguém que, né, se coloca a serviço de Deus também e que precisa estar bem para poder fazer o bem. Então, vamos rezar um Pai Nosso para que a presença de Deus também esteja aqui nas conexões, né, nos fios, no Wi-Fi de todo mundo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora eu passo a palavra para o Padre Jailson. Que alegria tê-los aqui com a gente. E depois, por caridade, né, se puder apresentar a Andréia aqui, para a gente poder conhecer também. E aí, com vocês. Muito bem, muito boa noite. Estamos na plataforma do Zoom. Eu não lido muito bem com isso, então eu acho que eu vou ficar no mais simples, e o mais simples pode ser também suficiente para essa noite. Quero acolher a todos vocês, de modo especial a Andréia, que aceitou esse convite de estar nessa partilha nessa noite. Eu estava há 9 meses atrás, ali em Itajaí, na paróquia São Cristóvão, e para eu me localizar, aqui estão os coordenadores das catequeses nas comunidades ou catequistas de modo geral, amplos? Catequistas de modo geral. Tem coordenadores e tem catequistas. Tá, a gente também entende, eu sei, conhecedor da realidade, é um grupo bastante grande de catequistas, né? E aí, claro, nem todos têm disponibilidade, como você mesmo já falou. Então, atualmente, eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tuparendi, no Rio Grande do Sul. É o município maior aqui perto, é Santa Rosa, talvez alguns de vocês, Horizontina, Santo Cristo, Santo Ângelo é a diocese aqui nessa região noroeste do Rio Grande do Sul, faz fronteira com a Argentina. Muito bem, eu fiz essa apresentação breve e quero então passar para a Andréia, que eu conheço a Andréia já de Brusque, de longa data, né, desde 1900... meu Deus! 2009. Então, e nós fizemos acampamento em Brusque, e de lá para cá, a gente sempre manteve contato. E nos últimos 2 anos que eu estive em Brusque, antes de chegar em Itajaí também, a gente conversava, dialogava, fazia formações juntos, né, e até acompanhamento. Aí eu peço que ela se apresente melhor, onde ela está, e assim por diante, a sua formação. Andréia, fique à vontade. Muito boa noite. Primeiramente, né, é um prazer estar aqui com vocês. Sou muito grata por essa oportunidade de falar um pouquinho, de conversarmos, né, de aprendermos juntos. Eu acho que esse é o objetivo desses encontros, né? Então, como o Padre Jairson falou, eu sou a Andréia, eu sou natural de Brusque, sou psicóloga de formação, trabalhei algum tempo em empresas, conheci o Padre Jairson, né, no movimento do acampamento que acontece em Brusque. Não sei se alguém conhece, vocês conhecem o acampamento de Brusque? Então, eu fui campista, trabalhei em alguns, servi em alguns acampamentos, e depois de trabalhar em empresa,
né, eu acabei voltando para a área de desenvolvimento humano. Hoje eu atuo como psicóloga e como coach, eu utilizo também o coach como ferramenta de desenvolvimento, dou palestras, dou treinamentos, enfim, eu gosto de crescer junto com as pessoas, né, através de conhecimento, como vamos fazer aqui hoje. Hoje, atualmente, eu estou morando em Porto Alegre, mas sigo trabalhando, agora que é permitido, né, os encontros presenciais novamente, eu sigo trabalhando com treinamentos aí em Santa Catarina, em Brusque. Semana que vem vou estar em Navegantes, então está perto, acredito que de alguns por aí. E é isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou descobrindo onde fica o botão do microfone aqui. Hoje o tema que nos foi pedido foi sobre o tema da resiliência. Esse encontro era para ter acontecido na semana passada, né? Visto que aqui a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, as nossas novenas elas se prolongaram para depois das 8 horas. Então, no dia anterior eu vi que os padres estavam chegando até 8h15, 8h30, né? Então, eu achei por bem mandar um recado, eu sei que em cima da hora, para Elizabeth, para poder protelar esse encontro para hoje. E aí, o tema da resiliência, eu havia acompanhado uma live que a Andrea fez com uma parceira dela de trabalho, né, que também tocava no assunto da resiliência. E naquele momento eu havia pedido para ela poder até fazer o encontro no meu lugar. E aí, no final das contas, eu recebi o apoio de que vocês mudaram a data para o dia de hoje. Então, ela está aqui junto. E no período do ano passado, de dezembro do ano passado, até meados de janeiro, nesse período, eu consegui adquirir a doença do Covid. E o Covid, ele traz uma crise muito grande, uma crise existencial muito grande. E durante esse período, eu estava lendo este livro aqui, talvez está ao contrário, né? Isso. Não está no direito para vocês, lado direito? Isso. Resiliência, né? O segredo da força psíquica, né? Que querendo ou não, ele tinha muito a ver com o momento mundial que estávamos passando, né? E aqui dentro tem muitos ensinamentos e pesquisas. Um livro é de uma autora, Christina Bennett, é uma alemã, esse livro foi traduzido do alemão, né? Então, ele traz uma reflexão muito atual, recheado de pesquisas, né? Mas seria insuficiente a gente trabalhar todas estas questões. Então, bem no meio dele, na página 189, ele coloca os 10 caminhos para a resiliência, os 10 caminhos para a resiliência. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esses tópicos aqui. São bem curtinhos, mas recheados de, talvez, perguntas, né? Não sei como que é aqui, mas eu acho que se vocês erguerem as mãos, todos estão na tela, alguns estão com a câmera desligada, não tem problema, mas pode pedir a palavra em qualquer momento, né? E eu vou conversar com vocês desses 10 pontos aqui. Este é um material que eu já vou apresentar aqui. Eu mandei as cópias desse material para a Andrea. Ela também recebeu ali para fazer as leituras, né? Só um minutinho da atenção de vocês, me bateram na porta aqui. Sabe o que é ficar preso dentro da própria sala? Pessoal, algumas orientações, a gente pode deixar o microfone desligado, né, para quando eles estão conduzindo, mas a gente pode ligar a câmera, para que eles não sintam aí tão sozinhos. Os que ainda não estão com a câmera ligada, se puderem ligar, a gente agradece.
E caso vocês tenham alguma dúvida, pode escrever ali no chat também, que a gente consegue ver, acompanhar, e se o padre não acompanhar, a gente avisa, né, que tem alguma dúvida ali, tá bom? Depois dos 10 caminhos para a resiliência, dentro desse livro aqui, que se chama O Poder da Resiliência, né? O autor é Rick Hanson, né? E também tem um coautor, é Forrest Hanson. Dentro desse está assim, princípios da neurociência para desenvolver uma fonte de calma, força e felicidade em sua vida, né? Que tem a ver com esse título da resiliência. E quando se fala de neurociência, tem muito a ver com psicologia positiva, né? Psicologia positiva, e a psicologia positiva tem sido nos últimos 30 anos, né, muito aprofundado, né, da plasticidade do cérebro das pessoas, né? Então, sobre esse aspecto também, a Andrea conhece bastante, né? A gente até deu um curso de um livro que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né, que está tudo muito junto com essa dinâmica toda de resiliência e assim por diante. E aqui dentro tem uma parte, são duas partes que eu gostaria de trabalhar, que é uma sigla, que a palavra é SARI, né? SARI tem a ver com sarar, com curar, né? Eu achei bem significativo. E a gente vai conversar sobre essa sigla SARI, ok? Para o finalzinho, se der tempo. Se não der, deixamos para uma próxima. Beleza? Tá, os livros estão ali. Agora eu gostaria de... Eu moro com o padre Pedro Brentano. O padre Pedro Brentano, ele é formado em Bíblia. É um exegeta. E ele passa as manhãs lendo a Bíblia no original, né? É uma qualidade para poucas pessoas. Então, ele lê o Antigo Testamento em hebraico, ele sabe aramaico, e o Novo Testamento ele lê em grego, no original. Ai, que inveja! Você morar com uma pessoa dessa é fora de sério. E aí eu perguntei o que tiver de palavra, assim, eu perguntei para ele, padre, essas palavras assim como resiliência, né? Qual seria o radical, né? Que mais caracterizasse? Radical significa assim a raiz dessa palavra. O que experiência está por trás desta palavra? Tá, antes de dizer para vocês, eu gostaria de fazer um exercício, né, que talvez vocês já fizeram, pode até abrir o microfone ali. Ó, a palavra resiliência. Quais outras palavras podem vir à sua mente que tem essa rima parecida, ok? Alguém quer sugerir alguma outra palavra que possa ter uma mesma fonia, né? Se faz sentido ou não faz, não importa. Pode citar. Resistência. Paciência. Paciência. O que mais? Consistência. Consistência. O que mais? Obediência. Experiência. Obediência. Experiência. Consequência. Persistência. Persistência. Permanência. Anuência. Consciência. O que mais? Vivência. Vivência. A gente nem mais precisa dos 10 caminhos. Já foram falados. Ótimo. Muito obrigado por esse conjunto assim, de palavras. E creio que elas estão todas ligadas por uma ciência. Talvez... eu quero dizer assim para vocês que, agora voltando ao que o padre Pedro me falou, ele falou o seguinte, que esse sempre tem a ver com resiliência, com recomeço, reconciliação, reparação, restauração, sabe? Reconstrução.
todas essas palavras com re, assim, né? E no final, né, resiliência, lência, tem a ver com uma palavra no latim que significa pular, né? Eu achei isso fantástico, assim, sabe? Pular, e aí, eu acho que esse é o significado mais lindo, assim, de uma pessoa que coloca em prática a resiliência, né? Já entrando, assim, né, em alguns desafios, vamos imaginar uma situação muito difícil, né? Uma situação que cause um desconforto, seja ele, no final das contas, a gente usa o conceito negativo, uma experiência negativa, uma experiência de sofrimento, de dor, né? E agora entendam esse reparar e pular da resiliência, né? E trazendo sempre esse aspecto do pular. O pular tem dinâmica, tem alegria, tem superação, né? Não é só um passo, requer uma energia, uma força, né? Olhando pela dinâmica do pular. Então, faz muito sentido partir desse conceito, que não está nos livros aqui, mas, assim, se ajudar, beleza. Guardem isso no coração. Então, resiliência tem a ver com essa sutileza, né? De a gente criar forças para pular novamente, né? E aí, no livro tem uma expressão que quase diz assim, eu queria achar ela literalmente, assim, mas é como se fosse assim, ó, qual é o lucro do prejuízo que pode acontecer? É até uma contradição. Qual é o lucro do prejuízo de algumas situações que podem acontecer, né? Quem de nós já não teve algum prejuízo, algum desconforto, né? Alguma situação? E sempre esse prejuízo, esse desconforto nos traz um lucro. Então parece contraditório, olhando pela economia, né? Quando é que um prejuízo pode trazer um lucro? Somente quando nós usarmos a resiliência, né? A resiliência. Poderíamos usar uma linguagem teológica para resiliência? Ressurreição. O centro de todo o processo da catequese, né? De uma morte trágica, de uma rejeição, né? Uma vida nova, né? Através de uma ressignificação, Então, esses são os grandes desafios que nós trazemos agora, nesse contexto. Se alguém quiser, só nessa palavra inicial, assim, que eu trouxe para vocês, bem do espontâneo do meu coração aqui, fazendo essa reflexão, se alguém quiser fazer alguma observação, o que veio à memória, talvez, alguma conexão, pode ficar à vontade. Eu não entrei nos 10 pontos ainda, né? Vou contar um fato da vida. Alguns domingos atrás, era dia de São Damião, Cosme e Damião. E é associado a uma tradição meio esotérica, né? Em alguns lugares é meio confundido, mas são 2 santos da igreja, até está no missal romano, o rito próprio, bem tranquilo. E tem uma tradição de se entregar doces no dia de Cosme e Damião. Eu recebi uma doação de 150 pacotinhos, suspiro, balas, assim por diante, e a doadora pediu que fosse entregue naquele dia, era um domingo à tarde. Aí eu me encontrei antecipadamente com um grupo de pessoas e eu fiz uma motivação, se eles estavam dispostos para a gente pegar uma das vilas aqui da cidade e a gente ir pela rua, aonde nós encontrássemos uma criança, iríamos nos apresentar, pedir autorização dos pais, entregar os doces, né? Porque a gente aprendeu, não receba doce de pessoas estranhas, né? Tem aqui, isso é muito forte, né? Tá. Nos organizamos 4 horas, domingo à tarde, num determinado ponto. Das pessoas que eram previstas, assim, 6 ou 7 pessoas que iríamos fazer, éramos 2 pessoas que toparam o desafio de domingo à tarde. Eu e uma outra pessoa. Aí, no primeiro momento, há uma certa decepção, né? Assim por diante.
ou uma rejeição, uma culpa, ou a gente vai, por que não vieram? Será que faltou comunicação? E aí vai a imaginação. Passou-se 15 minutos, a gente pegou e decidiu, vamos os dois fazer o que nos comprometemos. Só que aí veio a ideia, vamos procurar gente que esteja disposta na própria comunidade. Batemos numa casa que nós conhecíamos, não estava em casa. Na outra, não estava. Na outra, 3 pessoas. Não conseguimos. Num determinado momento, aquela pessoa me disse assim, olha, eu tenho um compromisso, não posso ficar muito tempo. Fiquei sozinho, né? Com 150 doces para entregar. Aí eu falei assim, então, vai para o seu compromisso, eu vou parar num canto, vou fazer um silêncio. E aí, aquele princípio da benfeitora, que disse assim, eu gostaria que fosse entregue nesse dia. Estava muito forte esse objetivo lá dentro da minha mente. Estava muito forte. E eu precisava corresponder a isso. Claro que eu não precisava fazer sozinho. Eu podia ressignificar, fazer um outro dia, com mais pessoas e assim por diante. Nisso, que eu tomei a decisão de ir para o meio da comunidade. Mas eu estava em dúvida de se eu ia entregar ou não ia entregar os doces ou uma quantia deles. No que eu entrei no meio da comunidade, apareceram um casal que estavam disponíveis e que foram convidados. Vieram de moto, de uma comunidade a quase 15 quilômetros, vieram de moto e chegaram um pouco atrasados. E aí nós três, decidimos entregar os 150 doces. Nesse momento, aconteceu que pela estrada veio uma criança, uma menina negra, assim, uma menina negra, muito pobre, filha de uma pastora, que nós havíamos atendido eles aqui na assistência social da paróquia. E eu conhecia ela pelo nome. E aí eu me aproximei e ela estava vendendo uma rifa da escola, domingo à tarde. E a situação daquela família era muito difícil, vendendo uma rifa da escola estadual, sendo que essa família não tinha botijão de gás dentro de casa, e que foi pedir comida aqui na paróquia, porque o esposo estava já dentro de uma situação alcoólica muito grande, e aí aquela mãe cuidando de 2 meninas, e uma delas, a menor, na rua, domingo à tarde, vendendo rifa. E aí nós fomos até a casa dessa menina e começamos por lá a entregar os doces. Descemos. No que nós fomos na segunda casa, e aí que eu quero dizer para vocês o poder, não só da resiliência, mas dentro da resiliência está um senso de justiça, está um poder de validação, está generosidade, está relações com pessoas talvez que a gente não conhece, confiança, e assim muitos valores, eles estão vinculados à resiliência. E quando parece que não tem mais esperança e que você está sozinho, né? Aparece alguém de moto do teu lado e diz assim, vamos, estamos contigo, né? E aí a realidade estava naquela menina. E o objetivo e o sonho estava nos nossos corações. Então uniu-se realidade e projeto, né? E a gente não perdeu tempo. Começou a distribuir. Na segunda casa, como eu estava dizendo para vocês, 2 crianças, a Maísa e o Samuel. O Samuel, um menino elétrico, né, de 8 para 7 anos, assim, o Samuel. Olha o nome, até profético já, né, Samuel. Ele tinha uma dificuldade de se comunicar. E a prima dele, a Maísa, eles estavam brincando. Eu cheguei na casa deles, eu estava sozinho, no porta-mala do carro estavam os pacotes, o casal foi para uma outra rua, eu fui naquela casa, e o que acontece? O Samuel e a Maísa receberam o pacotinho, agradeceram, colocaram na cadeira, e aí eu falei que eu havia começado a entregar doces naquela vila. Os 2 foram comigo até o carro, e quando eu abri o capô do carro, eles viram todos aqueles pacotes de doce. E eles disseram assim, podemos ajudar? Cara, foi lindo isso. Foi lindo. Eles deixaram os pacotes deles, e os 2, a Maísa, de 9, e ele, de 7 para 8, o Samuel,
A Maísa não é católica, né? O Samuel, depois, ele era católico. E a Maísa me chamava pastor, 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 porque eu me apresentei como padre e assim por diante, né? E ela tinha essa linguagem. Aí eu fui ao encontro dos pais e perguntei se eles podiam me acompanhar, que eu me responsabilizava, e assim por diante. É um risco, né? De colocar dentro do carro, andar pela vila. E aí foi uma surpresa atrás da outra. Estou usando um exemplo assim da vida, né? E ali dentro tem muitas conjunturas e análises, né? Aí aquelas crianças viram aquilo e disseram: você não vai dar conta sozinho, porque aqui quem conhece o bairro somos nós. Somos nós. Na cabeça da gente que mora no centro, né? Tá assim, você abre um capô cheio de doce, as crianças vão avançar, não é verdade? E vão querer. Não é assim. Não é assim. Eles têm dentro do coração deles um senso de justiça que vocês não imaginam. Foi a experiência que eu fiz nesse domingo, né? Aí começamos a nossa peregrinação missionária pelo bairro. E eles assim: ali mora o Pedro, lá mora o João, aqui ele estuda comigo, aqui ele estuda com a minha prima, ali mora uma mãe que tem 2 crianças, lá eu vi um bebê conforto, deve ter uma criança lá dentro. Nossa, a Maísa era um espetáculo, um senso assim de realidade, de percepção, de querer fazer que todas as crianças soubessem da alegria deles. E o doce deles lá na casa deles com os pais, né? Eles não estavam olhando para si, não estavam. Eles estavam querendo fazer com que aquela alegria que eles viveram, outros pudessem viver também, num simples gesto de entregar um doce dia de Cosme e Damião. Nós ficamos das 4 horas da tarde até 6:30 da tarde. Eu e as 2 crianças e o outro casal no outro lado. No caminho, entrou mais uma outra menina que estava dentro, que pertencia ainda a uma outra igreja, que viu a situação, e às vezes eles puderam talvez ser motivados pelo passeio de carro, mas não era isso, era muito mais, né? Então, queria partilhar essa situação, poderia dar vários detalhes, foi uma experiência enorme, assim, de saber ressignificar. Várias passagens bíblicas me veio, né, à mente, né, como aquele assim: o Senhor Jesus convidou para o banquete algumas pessoas e ele foi, insistiu no convite, eles não vieram. E depois ele foi e chamou outros para aquela grande ceia, né? E aí eu queria dar destaque a essas situações todas. A pergunta que eles me fizeram, a afirmação, a pergunta, podemos ajudar, né? E a outra é a questão da realidade. Então, aquele sonho, aquela frustração, aquela alegria das crianças, né, aquele empenho durante 2h30, tudo isso é para dizer assim, que hoje a gente está conversando sobre resiliência, mas os que mais conseguem viver a resiliência são as crianças, mesmo que elas não saibam, né? Porque às vezes elas têm tantas privações, né, como vocês mesmos disseram, tem que obedecer, né? Tantas disciplinas, né? E um poder de ressignificar. Jesus falou, né, colocou as crianças no centro do discurso várias vezes, porque elas perdoam facilmente. E, acima de tudo, as que melhor sabem pular, elas sabem pular, né? E elas, ao mesmo tempo, elas ressignificam qualquer situação com uma simplicidade muito incrível, assim, né? Então, queria usar hoje esse exemplo. Se alguém quiser partilhar, falar, ou até mesmo questionar a minha partilha, ou lembrou de algum outro motivo sobre resiliência, aqui agora só foi uma experiência que eu vivi agora 2 finais de semana passados, e que tem muito a ver com o conteúdo hoje que eu quis trazer para vocês. Fica aberto a palavra. Padre, eu achei interessante o senhor comparar com as crianças, porque muitas vezes eu sou pai, né? A gente repreende o filho, é duro, a gente pode até chorar, mas daqui a um tempo eles já estão tranquilos, já estão conversando com a gente, pode até guardar uma mágoa naquele momento, mas logo em seguida eles esquecem e estão brincando de novo e bola para frente, né? Foi muito legal essa comparação que o senhor fez.
Rafael, eu quero usar o seu exemplo, porque além disso que você falou, tem muito a ver com aquilo que a resiliência cura dentro do nosso coração. Às vezes o pai repreende, disciplina o filho, e o pai fica se sentindo culpado, né? O catequista às vezes tem que exercer a autoridade, não o autoritarismo, né? Todos vocês compreendem isso, né? Mesmo o pai, mas lá o pai ainda se pergunta, será que eu sou um bom pai? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa catequista? Será que eu sou um bom pai, um padre, um bom, né, um bom educador e assim por diante, um bom profissional naquilo que eu faço? E isso começa a nos boicotar por dentro, e às vezes não é o boicote de que vem de fora. A crítica, os desafios, às vezes, os grandes desafios nascem dentro de nós mesmos, nas ações que nós decidimos exercer na realidade de cada dia, né? Eu queria trazer essa mensagem, Rafael, né? Obrigado pela sua partilha e pelo seu exemplo. Também para o que o senhor falou também, eu recordei também que ontem eu fui muito duro com meu filho e eu estava pensando, eu fiquei até acordei meio desanimado, falei, pô, será que eu estou fazendo errado? Pô, será que eu estou errando? E eu fui bem duro com ele ontem, praticamente do dia inteiro, e hoje de manhã quando eu acordei, ele me abraçou, pai, te amo. Daí, tipo assim, eu percebi assim, tipo, que a gente mesmo sendo duro, a gente cobrando, quando eu acordei, ele, pai, te amo, me abraçou, daí eu fiquei aqui na cabeça e ainda foi uma providência ainda sobre resiliência, porque eu estava 2 dias assim, meio desanimado e sem saber o que fazer, como agir para educar. Aí eu estava meio desanimado e eu acho que até foi por isso que vi nesse encontro hoje, agora à noite. Muito obrigada. Muito lindo, isso mesmo. Andréia, à vontade. Não, né, é engraçado ver vocês dois conversando agora, como o que o Rafael acabou de colocar, né? Eu estava me culpando por ter sido duro, né? E vem bem ao encontro com o que o padre acabou de falar, né? O quanto a gente cria coisas dentro da nossa cabeça, né? Sobre a realidade que acabam boicotando a própria resiliência, né? Para a criança, ela entendeu que o pai precisava fazer aquilo, né? O teu filho entendeu que ele precisava, talvez, ter sido chamado a atenção, não foi qual a situação que aconteceu, que precisava que o pai fosse duro naquele momento. E no outro dia, estava tudo certo, o papel de filho dele, o amor de filho dele ainda estava ali. E o pai se sentindo culpado por tudo que os pensamentos começaram a criar, né? E o quanto a gente faz isso, né? O quanto a gente, enquanto adulto, faz isso, né? E como o padre bem falou, a criança não faz isso. Ela simplesmente age, ela faz o que ela acha que precisa e ela não fica se cobrando, refletindo, vendo se aquilo está de acordo com o papel dela ou não, né? Papel de filho, papel de criança. Elizabeth. Vou fazer uma contribuição também. Eu vejo que a palavra resiliência, ela vem bastante de encontro com o equilíbrio, sabe? Tem hora que é preciso a gente, né, ser mais duro, tem hora que a gente precisa ser coração mais aberto, caridoso, amoroso. Então, resiliente é buscar esse equilíbrio na vida, né? Porque não dá pra gente ser 0 ou 80, muitas vezes a gente tem que ser um pouquinho do 0 e um pouquinho do 80 para poder agradar e poder ter resultados em diversas situações, né? Que exige da gente diversos posicionamentos. Cada realidade exige um posicionamento nosso, né? Em meio a um conflito, a gente tem que agir. Em meio a uma cena de amor, de caridade, a gente também tem que agir, mas aí de uma forma diferente. Então, buscar esse equilíbrio, né, na vida, aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, eu acho que vem muito do encontro dessa virtude de ser resiliente. Se vocês que são mais especialistas concordam comigo. É para dizer algo que é que a gente, com certeza, é o agir de acordo com a situação, né? O perceber-se na situação e agir de acordo com ela. Perfeito. Agir de acordo com a situação. Alguém pediu a palavra. Eu só ia dizer o seguinte: vocês catequistas,
pertencem a uma paróquia que há 11 anos é do Sagrado Coração de Jesus, na verdade, os Deonianos. O Padre Deon, eu acho que eu quero trazer essa contribuição, e talvez vocês já devem ter ouvido em algum momento, ele tem uma expressão que é uma expressão das virtudes evangélicas, né? Que ele traduz por reta intenção, né? Que a gente poderia chamar de um bom propósito, né? Um bom propósito. Então, toda pessoa que tem um bom propósito, sabe, um coração aberto, tem uma reta intenção, pode ter momentos difíceis, que a gente até tenha dúvidas, sofrimentos, mas naquela reta intenção há uma ligação direta com o coração daquele que é o nosso interlocutor. No caso ali, o filho. No caso de vocês catequistas, os catequizandos, né? E isso é além da teoria, né? Chamamos o que queiramos dizer, sei lá, ciência, neurociência, intuição, mas eu quero entender isso como Espírito Santo, né? Que é o melhor comunicador, né? É o melhor comunicador. E é ele que vai dar os dons necessários, né? Para a gente poder ressignificar, né? Situações difíceis, ou até mesmo assim, eu estou em dúvida em como proceder nos momentos atuais, eu me acho tão insuficiente para tantas situações familiares que os meus catequizandos têm, que eu já tenho consciência ou não. A gente vai, a todo momento, quando entra na realidade, se sentir muito impotente. Mas, para dizer que a potência maior é ter um coração como de criança. Eles não se sentem impotentes. Eles se sentem super-heróis, sabe? Inteiros com a realidade. Eles não dividem, né, o mundo em partes e assim por diante. Eles estão inteiros naquele momento. Então, eu acho que a maior virtude da resiliência é estar inteiro naquele momento, sobre aquelas circunstâncias, com bom propósito. Padre, quando a Beth estava falando sobre a gente se importar 80 ou 8, eu lembrei, eu acompanhei muito Paulo Ricardo, e ele estava uma vez falando sobre a ira, né? Que tem a discussão se a ira é boa, se é ruim. Aí ele explicou que a ira, no momento certo para ser usado, é interessante, né? Tu tá lá na catequese, precisa fazer as crianças ficar quietas, precisa ser um pouco mais rude, para que elas possam escutar, porque o que está sendo dito é importante para elas, né? Então, a gente precisa muitas vezes usar da ira, né, para poder fazer eles ficar quietos. Eu também, em certo momento, a gente pode usar da alegria, brincar, né? Então, cada momento precisa de equilibrar, né? Usar a ira ou ser mais dócil. É engraçado que, nesse livro aqui, O Poder da Resiliência, em algum momento, num dos capítulos, ele não usou ira, ele usou raiva, né? Ele usou raiva. E aí, como trabalhar a raiva para um sentido positivo, né? Eu sou um cara que tem muita raiva. A raiva, no primeiro momento, não é um pecado. Pecado é o que a gente faz com a raiva, né? Vocês poderiam dizer, e esse é o que o catecismo ensina, né? Eu sinto raiva lá no meu coração. A raiva pode ser geralmente a raiva, ela é uma relação com algo exterior que está lhe tirando do conforto, né? Que está lhe tirando do conforto. E aí aquilo faz você refletir, analisar, e aí você tem duas alternativas, né? Que às vezes é agir pelo impulso, que te leva a vários sentimentos, né, de vingança, de ser reativo, ou, por outro lado, né, canalizar aquela força, aquela vontade, aquela energia, tentar compreender a realidade um pouco mais ampla. Geralmente a gente diz que a raiva cega, né? Mas também, se a gente tiver aqueles dons do Espírito Santo, ser resiliente, essa raiva, essa ira, ela também te conduz a encontrar uma luz,
como que eu vou lhe dizer assim, uma melhoria, né, naquele propósito que você tem, né? Então, isso é muito importante. Tá aí a chave da resiliência. Ressignificar alguns sentimentos que estão lá dentro da gente e canalizá-los para um significado muito importante. Quem de nós já não passou raiva na vida, né? Então... Alguma contribuição? Eu estou fazendo bem espontâneas. Eu não entrei nos 10 pontos ainda. Meu Deus, já tem 15 minutos. Eu vou falar os 10 pontos para vocês, tá bom? Porque senão eu falo nesse todo. O primeiro ponto, e aí tem a ver com a criança está no centro, né, da nossa reflexão. Desenvolva contatos sociais. Então, esse é um dos primeiros caminhos. Eu vou ler todos eles. E depois a gente dá destaque ao que a gente achar. Segundo, não veja as crises como problemas irresolúveis, sem solução. Lembra o fato lá? Eu tive numa situação complicada, 150 pacotes, uma vila inteira. Eu não concluí, né? Depois eu concluo a história, deixei ela pela metade. Terceiro, aceite que as mudanças fazem parte da vida. Terceiro ponto desse estudo sobre resiliência. Quarto, se eu estiver muito rápido, vocês me avisem, tá? Eu sei que algumas pessoas estão anotando. Quarto, tente alcançar objetivos. Aí ele explica que, né, não precisa ser entregar 150 pacotes em 2 horas, pode ser entregar 10, conversar com 2 crianças, pode ser um passo de cada vez. E deixe-se surpreender, não é verdade? Depois, haja com determinação, né? É o quinto ponto. Quando aqueles casal que chegaram de moto, né? Eu vi tanta determinação naquilo que eu disse assim, vamos entregar, né? Então, haja com determinação. Sexto, encontre-se a si mesmo, né? Encontre-se a si mesmo. Né, ficar atento às oportunidades, aprender com algo de si mesmo. Talvez você descubra que você cresceu também com uma situação difícil, que às vezes a realidade toca em sentimentos profundos que você, como catequista, hoje em dia vê o catequizando como um espelho da sua própria realidade. Né? E isso às vezes toca numa catequese, toca nas emoções, nos faz chorar junto com eles. Né? Então, encontre-se a si mesmo nos catequizandos, ou com quem a gente se encontrar. Talvez outra palavra para isso, compaixão. Compaixão. Né? Sétimo, desenvolva uma visão positiva de si mesmo. Né? Nossa, aqui tem uns estudos incríveis aqui, né? Eu ganhei um caderninho desses de livraria que tem, assim, e ele diz assim, anote todos os dias 3 coisas positivas, ou que você aprendeu no seu dia, né? Uma vez foi feita uma pesquisa, realmente, né, de que essa força, né, da resiliência tem muito a ver não com a gente, às vezes, pela religião, a gente aprendeu que de noite a gente tinha que fazer um exame de consciência, de pedir perdão, né, pelo que durante o dia, ainda continua valendo isso, mas nós não podemos só ficar no sentimento de culpa, de flagelo, de que eu não dei conta de viver o dia de hoje, ou tudo deu errado, eu quero pedir perdão. Não, dizer para Deus também, confissão, significa sabedoria, né? Você, de noite, fazer um exame de consciência, isso significa sabedoria. E a sabedoria vem de fazer uma análise justa do seu dia, né? E nessa análise justa, tem sim o desejo de querer fazer melhor, mas também através das virtudes que cada um de nós tem, né? Aí aqui tem um exemplo, logo no início desse capítulo, que diz assim, se você é alegre, né? Aproveita antes de dormir para pular na cama. É muito inusitado isso, né? Mas
Porque não basta saber que a gente é alegre, a gente tem que fazer alguma coisa para dizer para nós mesmos que nós somos alegres, entende? Se você tem a facilidade de perdoar, né, aproveita para dizer para alguém, pelo WhatsApp, pelo telefone, se você tem uma virtude de expressar os teus sentimentos para alguém, escreve uma carta para alguém, entende? Assim, materializar. Eu acho que a Andrea podia até contribuir nesse ponto sobre o livro, né, O Poder da Ação, né, O Poder da Autorresponsabilidade. Quer partilhar alguma coisa, Andrea? Fique à vontade. Senão... Não, acho que termina os 10 pontos aí, depois eu acrescento. Tá, eu vou concluir então. Fique de olho no futuro. Fique de olho no futuro. Espere o melhor. E cuide-se de si mesmo. E ainda uma 11ª, pratique a espiritualidade. É isso. Né? São as 10. Muito bem. Essas são as 10. Passei rápido, eu sei, mas era quase como uma síntese dessas falas que eu estou fazendo. Então, agora eu complemento, sabe? E, né, quando eu estava dando uma olhada no material de resiliência, né, para contribuir hoje aqui, e agora comentasse, né, padre, sobre o livro, está aqui do meu ladinho, inclusive, Poder da Autorresponsabilidade, que a gente já conversou bastante sobre ele também, né? E tem pontos aqui dentro que eu acho que tem tudo a ver com a resiliência. Uma das concepções da autorresponsabilidade, que é quando o autor nos coloca que muitas coisas estão fora do nosso controle, mas a gente continua tendo o comando sobre a nossa vida, né? Que aí ele traz o exemplo do barco da nossa vida. Quando o barco está em alto mar, tem coisas que não se tem controle, que é Deus quem controla. O vento, as marés, as tormentas, a calmaria. E, de qualquer forma, nós ainda temos o livre-arbítrio, né, para controlar o barco e levá-lo para a direção ao qual a gente pretende chegar. E, para mim, a resiliência é isso, né? É perceber que tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, que elas vão estar no nosso dia a dia a qualquer momento, né? Seja ali no contratempo de não ter ninguém para ajudar a entregar as cestas, e, de qualquer forma, eu ainda vou cumprir o meu objetivo, eu vou levar o barco para o meu destino, porque isso está sob o meu comando. E a resiliência é eu saber o que fazer. Se tiver vento, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a vela? Se o mar estiver calmo, eu posso botar mais velocidade? Se tiver um animal, eu vou parar para observar? O que eu vou fazer para seguir o ritmo da minha vida ou fluir do meu barco, apesar de todas as coisas que a gente não tem controle? Né? Para mim, a resiliência vem muito ao encontro com esse pedacinho, né, do livro da autorresponsabilidade e com esse conceito que é justamente, ok, tem muitas coisas que eu não tenho controle. E elas vão acontecer a todo tempo. Covid, né, foi uma pandemia, de modo geral, que ninguém tinha controle. E como eu adaptei a minha vida, como eu usei as minhas forças, né, que aí vem aqui, o padre acabou de falar, se eu sou feliz, se eu preciso pular na cama para ser mais feliz ainda, para mostrar essa minha virtude, quais são as virtudes que eu tenho que podem me ajudar a passar por esses tempos difíceis, pelos contratempos, pelas tempestades que vão vir na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Enfim, e aí tem todos esses 10 pontos que vêm para contribuir, né? Alcance o seu objetivo, ou seja, coloque o seu barco ali, tenha um objetivo, não perca o seu objetivo. Cuide de si, tenha uma visão positiva de si, olhe para o seu futuro, almeje coisas boas. Né? No começo, desculpa, André, de cortar, acho isso? que o padre até já isso viu, acho que muitos rostinhos parecidos, né, no início ali da nossa conversa, falou dos coordenadores, né? Eu acho que ali na época das nossas primeiras comunhões, ali nós tivemos que nos unirmos, né, como coordenadores, como catequistas, porque nós tínhamos um objetivo traçado, que era realizar as primeiras comunhões, e nós, com as datas marcadas, veio o lockdown do final de semana, a gente teve que se reinventar, né? O nosso lado emocional teve que ficar em segundo plano, tivemos que tratar novas metas, né?
para que as coisas acontecessem, porque nós tínhamos um objetivo, né, que precisava ser alcançado, né? Então, a gente teve que colocar a confiança, o otimismo acima de tudo, né? E nos adaptarmos com aquela mudança, né? Eu acho que nós, catequistas, nesse ano de pandemia, né, a gente teve que trabalhar muito o nosso emocional, nossa resiliência, para a gente crescer como catequistas, como comunidade, né? Foi uma reinvenção que a gente teve que fazer e se adaptarmos. Então, eu acho que isso, para nós, hoje, acho sido muito importante, porque nos mostra, né, o quão fortes somos, né? E eu costumo sempre dizer para a equipe, né, que juntos somos mais fortes ainda, né? O fato de a gente se reinventar, de buscarmos novos caminhos, né? Mudar a direção do barco conforme o vento, para a gente seguir. Uau, vou falar isso. E vou passar a palavra para o padre novamente. Que esse exemplo foi perfeito. E o quanto, né? Aí tem ali o primeiro ponto, já que está ali, desenvolver contatos sociais, o quanto essa rede, né? O quanto a gente se unir nos torna mais forte, né? Temos um objetivo que é todos, as crianças precisam ser catequizadas, precisam tomar comunhão. Como é que a gente vai fazer isso? Não pode ter missa aos domingos, não pode ter muita gente junto. Como que nós vamos reavivar a nossa esperança? No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, né? Quando eu peguei o meu celular, aí você passa o dedo assim, aí cai naqueles aplicativos de notícias. E uma das notícias que me impactou logo naquele dia, o estado de São Paulo, né, aumentou significativamente. E eu acho que é uma amostra, né, do Brasil em si. Eu creio que talvez Rio Grande do Sul, Santa Catarina não sejam diferentes. É o número de crianças exploradas, né? Então, aquilo que a Andrea falava, assim, tem várias situações da realidade, quando a gente passa a refletir a realidade, né, de que vão fugir do nosso controle, né? Eu não saberia dizer assim, faz tempo, faz um ano, né, mas eu sei que tem muitas realidades adversas, ali no bairro de Cordeiro, Santa Regina, lá na Murta, em vários outros locais onde vocês atuam, né, situações de violência, competição, né, com tantas outras coisas que atraem mais do que Deus, né, ou talvez mais do que um encontro. Então, aquela notícia lá que eu li, né, que São Paulo, junto com a exploração das crianças, uma evasão escolar enorme, né, e aí entra a realidade, né, o desafio de o Rafael não me entenda mal, né? Mas assim, não tem nada a ver com o exemplo do Rafael, mas eu quero deixar pontuado. Mas cresceu a permanência das crianças em casa, e as crianças têm a ver com criatividade, com energia, com querer gastar, com querer vivenciar, com querer explorar, com tudo isso, e às vezes o espaço da casa ficou pequeno para as crianças. Eles exploraram tudo e não tinha mais o que fazer. E aí eles têm uma janela através do celular, da televisão, para muitos outros espaços, e às vezes a questão econômica, as crises familiares e assim por diante. Então, inúmeros desafios que talvez vocês, e nisso tudo, poder oferecer para essas crianças um aconchego dentro de um encontro, né, que não é uma aula, né, que é um encontro, né, de pessoas que querem se encontrar, querem seguir Jesus, apresentar uma esperança, uma fé, uma oração para essas crianças. Tudo isso é um poder enorme, assim, sabe, de resiliência, né? Eu vou chegando já quase, nós tivemos primeira comunhão aqui domingo passado, e eu li um texto de um cardeal, onde uma pessoa interpelou esse cardeal e perguntou assim para ele, né? O senhor tornou-se padre, bispo e depois tornou-se um cardeal. E aí a pessoa perguntou assim: qual que é o seu modelo, né? Qual o seu grande modelo? Perguntou para o cardeal.
e já acrescentou, é um papa? É um santo? Né? Perguntou para o cardeal já intuindo assim, né? Que fosse nessa linha, que fosse alguém mais superior, né? Que fosse o exemplo, né? O papa, um santo. E o cardeal pegou e disse assim, olha, eu fui padre numa região da Rússia, durante o regime comunista, e a grande inspiração da minha vida, ele respondeu àquela pessoa que interpelou ele, foi uma menina de 9 anos, né, que mesmo dentro de um regime onde era proibido, né, onde havia várias restrições, limites, era uma menina que todo dia frequentava a igreja, né, e esse padre que tornou-se bispo e cardeal falou que o exemplo nem sempre é alguém que, segundo a ordem natural, é mais do que você. Não, às vezes o contrário. Não uma questão de mais ou menos, pior ou melhor, não é esse o critério de moral, mas às vezes é uma pequena sensibilidade, uma pessoa muito humilde, né? Ali é para você aquela inspiração de uma vida inteira, né? Então, foi uma experiência muito bonita que eu só pude vivenciar porque eu saí da casa paroquial. Porque, que nem um bispo falou, eu troquei o sofá pelos sapatos, né? Sofá, sapatos. E aí, eu não quero me colocar, mas aquelas crianças, elas foram para mim, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Onde elas acolheram Jesus do jeito delas, né? Usando essa parábola do Evangelho, assim, né? E dizer que é importante Marta, a ação, né? A ação. É importante Maria, né? Maria, que é o significado da espiritualidade, da oração. E Lázaro. Lázaro é o significado da amizade, né? Do sentimento, né? Das relações, né? E essa amizade faz superar essa acolhida, faz superar qualquer desafio, né? Então, Jesus, toda vez que ia para Jerusalém, que era o lugar onde foi a crucificação, as crises com os fariseus, com os mestres da lei, com as perseguições, com tudo que Jesus viveu em Jerusalém, ele sempre passava ali do ladinho em Betânia. Betânia era o caminho para chegar nos momentos mais difíceis. Então, ele fazia uma experiência de amizade ali com esses 3 amigos do coração e ele ia fortalecido para o propósito que ele tinha, né, em Jerusalém. Então, fica aqui Então, que eu não sei quais são os testemunhos, as inspirações, mas eu queria que você agora, chegando nesse horário que nós temos, olhasse para a sua turma de catequese e pensasse em um catequizando só, que agora, nesse momento, precisaria da tua intenção, da tua oração, de um só apenas. Talvez venham outros que você vai ter que definir um só, discernir por um só. Faz um momento de silêncio agora e pensa nesse catequizando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a minha piedade piedade divina sempre me rege, me guarde, me divina, governe, me ilumine. Amém. Fiquem à vontade. O tempo é vocês que comandam. Eu parei agora 9 horas, mas fiquem à vontade. Vocês também estão cansados do dia de trabalho, quem sabe, né? E fiquem à vontade. Se quiserem fazer perguntas, Elizabeth, Andréia, fiquem à vontade. Na verdade, eu ia pedir para você depois fazer uma bênção final para a gente. E gostaria de agradecer, né? O tempo é curto, né? Mas a gente poderia aprender muito mais com a Andréia, com você, Padre. Foi muito bom te conhecer, André, que Deus te abençoe a tua profissão, que possa sempre agradar ao Senhor, que
que Deus possa te retribuir, né? Às vezes a gente não consegue retribuir da maneira como a gente gostaria, mas que o próprio Deus, ele alcance o teu coração com muitas bênçãos e graças. E ao Padre Jailson também, talvez uma forma de, quem sabe, né? Deus pudesse fazer uma rodada aí novamente, porque a gente teve pouco tempo aqui na paróquia junto para servir e que ele nos oportunize novamente, né, para que você retorne aqui, para a gente também poder servir juntos na pastoral da catequese, enfim. Que Deus também te abençoe muito aí na tua paróquia, com muitas bênçãos, muitas alegrias. Eu acho que acho e não tenho certeza que foi de muito bom proveito esta noite, esta formação, este tema, né, em meio à pandemia, às vezes mexe um pouco com a nossa mente, exige da gente, né, um posicionamento em meio à crise, como agir, vai ficar sentado, vamos agir, vamos fazer diferente. Então, foi muito proveitoso esse encontro e vou pedir para você encaminhar o material aí, as páginas do livro, para a gente poder compartilhar também. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês e a cada um, né, que acompanhou, que se conectou aí, Deus abençoe, que Deus dê um bom descanso para vocês também nesta noite, esta semana também. Padre? André, quer dar uma palavrinha? Aí depois eu dou a benção. Pode seguir. Ok. Só agradecer, né? Agradecer ao desejo, amém, e a oportunidade aqui com vocês. Verdadeiramente foi um prazer. E estou à disposição, né? Se algum dia Deus nos encontrar, Deus nos cruzar novamente, vai ser um prazer estar com vocês, compartilhando e crescendo. Ela está bem perto, mais perto de vocês lá de vez em quando. Ela vai estar em Navegantes, ó. Vocês podem ter encontro presencial, convidar a Andréia lá. A Andréia, o acampamento que tem em Itajaí nasceu do de Brusque. O padre Hélio, quando era coordenador lá, ele convidou o pessoal da Transfiguração, do Amor Eterno, para ir conhecer essa experiência lá, e depois esse pessoal trouxe para as experiências das comunidades de vida que tem lá em Itajaí. É um pouco da história, logo lá nos princípios, nos primórdios, lá 2009, 2010, 2011. E eu ainda queria dizer assim, a paróquia de Itajaí, São Cristóvão, ela é enorme, né? Só os 3 padres lá é muito pouco. Eu sei como que é que funciona. Claro que tem a ajuda dos 5 diáconos, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, eu tenho um desejo bastante grande de trabalhar na Madre Paulina. Legal, lá no Santa Regina, no Santo Antônio. Andar de bicicleta pelas ruas ali, agora tudo asfaltado, né? Coisa mais linda até, ilhota. Ok, que legal. O padre já está querendo fazer a organização da segunda paróquia aí, ó. Vejam só. Mas tá gravado, tá gravado. Já está no coração de Deus. Ai, 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 que o Dom Wilson não escute, né? Aí imagina ter uma equipe de coordenadores ou de catequistas como vocês. Pelo contrário, assim. Que ele escute, que ele escute. Está gravado, nós vamos mandar para ele, isso sim. Muito bem. Eu vou rezar a bênção e eu vou invocar Abraão. Abraão teve, né, o filho da promessa, Isaque. E o nome Isaque significa Deus me fez rir de novo. E que tem a ver com essa ideia do pular, né? Desse pular, né? Então, resiliência tem a ver com a palavra Isaque. Guarde isso no coração. Deus me fez rir de novo. Porque vocês sabem da história de Abraão, né? Ele, Abraão e Sara, a dificuldade da fertilização, de ter um filho, a promessa, e aí depois que teve o filho, pediu para matar o filho. Uma história assim, absurda, né? Ok. Então, que Isaque esteja no coração de todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nada vos perturbe, nada vos amedronte, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, Deus abençoe e proteja a todos,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O artigo do outro livro eu mando para vocês, depois vocês estudam por si, o SAI.